Em nosso estudo de hoje, a lição 46 do livro Seara dos Médiuns, União. Compadece-te e ajuda a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosses o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporia de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande. Dá a cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brunilentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as cicatrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a moleta, o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo na certeza de que todos nos encontramos sobre o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força, entretanto a força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. É muito interessante, eu me lembro de uma vez ter participado de um seminário espírita e aquelas dinâmicas que são feitas, dinâmicas de grupo. Em primeiro lugar, se pegou uma corda e cada um teve um pedacinho de corda na mão, pegou de um lado e do outro e puxou até que a corda arrebentasse. Depois foi feita a mesma experiência, colocando de 5 a 10 cordas, uma do lado da outra, junta e misturou as cordas e pediu para a gente arrebentar. É claro que a corda ficou muito mais difícil de ser arrebentada. Até arrebenta, mas ficou mais difícil. A gente vai percebendo que quanto mais cordas engrossando, mais difícil fica de ser arrebentado. A gente vai percebendo no trabalho da mediunidade, principalmente, que o objetivo nosso aqui na Terra é o quê? É o nosso progresso, é que a gente compreenda o amor ao próximo e que a gente consiga desenvolver essas virtudes, abafando cada vez mais até extinguir totalmente esses vícios que a gente ainda traz na gente. E a gente precisa do melhor cenário para fazer isso. Então, um dia a gente vai ter aquela consciência de estar olhando de fora e pensando assim, ó, o cenário que eu preciso para progredir é esse. Então eu tenho que preservar esse cenário o máximo que eu puder. A gente vai mudar aquele discurso, que é um discurso bom. Não estou dizendo que seja um discurso errado, não, mas aquele discurso de que vamos educar os nossos filhos para que eles preparem melhor o mundo. A ideia é essa mesmo. Só que a gente vai começar a pensar assim, né? Esse mundo ainda vai ser palco de muitas experiências e podemos nós mesmos estar fazendo parte dessas experiências, porque já dizia o poeta Chico Buarque de Holanda, luz, eu quero luz, eu sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. O espetáculo da reencarnação ainda vai oferecer muitos palcos para que a gente possa estar atuando. Mas a gente vai perceber, até segundo a lição do Emmanuel, que a gente precisa muito estar unido em nossos ideais. E ele vem falar para a gente, olha, vamos prestar atenção que tudo que está acontecendo aqui na nossa casa, né, eu estou falando na frente de um aparelho celular que foi construído pelas mãos humanas, dentro das técnicas que a providência divina, ela providencia, trabalha. Aquela técnica que foi até abordada lá na década de 40, de 50, pelo Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, quando ele fala assim, ó, um produz uma peça, o outro produz a outra, e tem um no final que só sabe montar tudo sem saber como a peça foi produzida. Nós precisamos uns dos outros. Esse aparelho celular que está aqui na minha frente, ele tem muitas peças separadas.
É frontal, é bateria, é a memória, e um monte de coisa. Cada um fabrica a peça e precisa se especializar só naquela peça, mas raríssimos você vai encontrar no mundo que sabem montar e fazer sozinho um aparelho como esse. Para você desenvolver os aparelhos mais complexos aqui da nossa tecnologia, a gente precisa da união de muitas mentes humanas e muitas pessoas trabalhando. Acaba sendo assim também na organização da nossa sociedade. Ele vem falar para a gente, se não fosse o lavrador, a gente não estava recebendo o pão na mesa, e se não fosse o pedreiro, a gente não estava aqui, ó, com essa parede maravilhosa que está aqui atrás da gente. Nada disso. Ele vem falar para a gente aqui, ó, que a sociedade também, o progresso, o que vem fazendo com a gente? Não está condenando o paralítico, está providenciando cadeira de roda para ele. Os olhos também enfermos estão recebendo óculos. Está aqui. Os mutilados de todas as sortes estão recebendo recursos mecânicos. Minha filha, por exemplo, colocou 26 parafusos na coluna. Então, uma vida super normal, porque aqueles parafusos interromperam uma escoliose dupla que se desenvolveu nela e que estava tomando um caminho bem complicado quando ela tinha 13 anos de idade. E não se revolta também contra os ignorantes, acende a luz da escola, também não aniquila os loucos, coloca no hospício. E Emmanuel vem falando para a gente, olha, vamos tentar pegar esses exemplos, porque a gente se espelha tanto em exemplos negativos, e a gente tem uma fase realmente da nossa existência que a gente tem que tomar até cuidado para não entrar nela de novo, porque a gente convive com pessoas que ainda estão só olhando o lado pessimismo da coisa o tempo todo, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado de olhar para esses exemplos que são realmente os nossos guias. E o Emmanuel tem uma frase assim maravilhosa: a tolerância é o cimento da união ideal. A união faz a força, entretanto, a força é força. Tem gotas que criam a fonte, mas tem fagulhas que formam um incêndio. E a gente fica pensando assim, com a postagem que eu fiz hoje, com o compartilhamento dessa postagem, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo essa gota que vai formar a fonte que vai dar vida, ou estou sendo essa fagulha que vai alimentar cada vez mais o incêndio que vai destruir? E é tão ruim quando a gente chega ao ponto de que, meu Deus, como eu tomei esse caminho e estou sendo um agente destruidor, um elemento que está levando só para a ruína. Mais um desses elementos. Alguém começou, tudo bem, mas eu não tive discernimento, não tive bom senso e não usei a minha razão quando dei continuidade a esse tipo de coisa. Até por conta de paixão mesmo. Hoje, muito dos motivos são paixões políticas mesmo. Mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho, né? E entender que é sempre muito fácil juntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força. Tudo bem, mas é apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma que isso será possível. A gente vai ter que pensar no seguinte o tempo todo, gente. Quando a gente começa a trazer o Cristo para a gente começa principalmente, aproveitando uma das lições do Emmanuel, que já ficou para trás, ele falava, como Cristo agiria se estivesse no meu lugar? Na grande maioria das vezes ele fala, não foi como eu agi. Mas só de estar fazendo essa reflexão, ela já começa a trazer mudanças em cada um de nós, essa vontade de acertar, que no meio de tantas derrotas a gente consegue uma vitória aqui, uma vitória ali, mas daqui a pouco o conjunto dessas vitórias vai fazendo com que a gente comece a se aproximar mais do coração do Cristo. E é claro que a gente, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente tem aquela vontade de estar logo totalmente envolvido com o Pai, totalmente envolvido com essa harmonia celeste. A gente vai tendo um trabalho de busca muito mais intenso, até uma cobrança que se faz, mas essa cobrança a gente tem que entender assim. Por que a gente está olhando o cisco no olho do outro e tem uma trave no nosso? Então diz no Evangelho, não tem que ser rigoroso comigo. A gente acaba sendo mais rigoroso com a gente está buscando esse progresso todo. Mas vamos descobrir uma coisa, é através da união, a união com esses bons espíritos, e a união principalmente com o Cristo, que a gente vai conseguir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.